Josué, capítulo 4, diz assim: Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um, e mandai-lhes, dizendo: Tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras. E levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar a noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e levante cada uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do Senhor. Passando pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes em que levavam a arca no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor a Josué mandara dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué. Apressou-se o povo e passou. E sucedeu que assim todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. Digam graças a Deus. Primeira coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui Deus fez um milagre grande na sua vida, e se não fosse por esse milagre que Deus fez, você não estaria aqui hoje? Amém. Posso lhe fazer uma segunda pergunta? O que você fez para você nunca esquecer deste milagre? E para que toda a sua família saiba que Deus fez esse milagre em seu favor? A Bíblia diz aqui que o Jordão, ele era o último empecilho, o último impedimento para que Israel não entrasse na terra de Canaã, não conquistasse o sonho de 430 anos, que na verdade já tinha passado para 470, quase 500 anos que Israel estava na fila da conquista e não conseguia conquistar coisa alguma. Você pode ver, por exemplo, que Moisés, ele fez grandes atos, ele fez coisas extraordinárias, ele tirou Israel do Egito, ele abriu o Mar Vermelho, ele fez água sair da rocha, Deus usou ele para servir o maná do céu para o povo. Moisés serviu de base para aquele povo ter saúde, para aquele povo não morrer no deserto. Moisés fez coisas extraordinárias por aquele povo, deu a eles as leis de Deus, subiu ao monte Sinai, trouxe para eles as leis de Deus. Moisés fez muitas coisas ao povo de Israel. A única coisa que Moisés não conseguiu foi levar Israel a conquistar o que eles sempre sonharam. Aquilo Moisés não conseguiu. E nós podemos ver que Moisés não conseguiu
Existem vários relatos nas Escrituras que podem mostrar isso. Mas nós podemos ver que essa direção para conquistar a terra de Canaã só foi dada a Josué. Todos vocês sabem que desde o monte aonde Deus encontrou Moisés, existia algo que Deus mostrou que Moisés nunca deixou, e eu não sei o que eles fizeram, que deviam ter guardado, né? Mas assim como a cruz aonde Cristo morreu desapareceu, assim como os lenços, e diz que até hoje falam que aquele lenço é o lenço dele, mas os anos não batem, né? Também sumiu. Assim também sumiu o cajado de Moisés. E graças a Deus que o cajado de Moisés sumiu. Não sei o que eles fizeram com ele, mas Moisés usava sempre aquele cajado em tudo. Para as pragas no Egito, cajado. Para tirar água da rocha, cajado. Para abrir o mar vermelho, cajado. Tudo que Moisés ia fazer, ele usava sempre o mesmo cajado. Você já viu aquele crente que quando ele começa a fazer algo e ele descobre que, digamos assim, um óleo ungido resolveu o problema dele, aí todos os problemas que ele tem, ele quer um óleo ungido. E às vezes vai chegar uma hora que aquele óleo ungido não resolve mais nada. Ou então aquela pessoa que, foi o fulano de tal, ele orou por mim e eu fiquei bom, eu tenho que ir até onde o fulano de tal está. Porque aquele fulano de tal virou um amuleto. Ou aquele objeto, aquele cajado de Moisés virou algo que era imprescindível para Moisés. Mas não era com o cajado que Deus iria abrir o rio Jordão. Digo eu e não a Bíblia. Até acredito que nas oportunidades que Moisés teve de chegar próximo ao Jordão, talvez ele deva ter ido lá sozinho, e ele deve ter pego aquele cajado, ele deve ter tocado naquelas águas, mas elas não abriram. Elas não obedeceram a Moisés, porque não era daquela maneira que Deus iria fazer Israel conquistar. Às vezes a maneira com a qual te tira de um problema de saúde não é a mesma maneira que faz você, não é a mesma fé que vai fazer você resolver um problema de família. Como a mesma coisa que leva a fé que você utiliza para resolver um problema de família, não é a fé que vai fazer você prosperar. O que vai fazer você prosperar é algo específico. E que você precisa deixar que Deus te mostre o que é e como é que Ele vai abrir as portas do seu emprego, como é que Ele vai te abençoar financeiramente, como é que Ele vai te abençoar na família, como é que Ele vai abençoar a sua vida sentimental. Pessoal, os crentes, a crentaiada por aí afora, né, diga, graças a Deus aqui na igreja não tem esse problema. Amém. Nós estamos profetizando, viu, irmão? Que a gente tem que profetizar, a crente tem que profetizar, nós estamos profetizando, nós não temos esse problema aqui, mas a crentaiada aí fora tem muito esse problema. O que a pessoa faz? Eles fazem uma oração, e naquela oração eles englobam tudo, e com uma palavra eles definem tudo, e eles querem resolver o mesmo problema financeiro, o mesmo problema sentimental, o mesmo problema familiar, o mesmo problema de saúde, eles querem resolver com um culto só, uma reunião só, uma campanha só, uma corrente só, uma coisa só, e se de preferência, uma oração só, e de melhor ainda, se for alguém que fizer para ele, se aquela oração já estiver pronta. Que ele não precisa nem fazer, que ele não precisa não. Se puder, por favor, dá o telefone, me dá o WhatsApp, me dá aí o que eu faço aqui, encaminho o meu pedido e faço para você e você faz para mim. Então, quer dizer, o outro levanta de madrugada, o outro lê a Bíblia, o outro jejua, o outro ora, e ele só vai para poder receber aquilo que o outro conquistou para ele. Como tem gente assim no Evangelho? Como tem crente assim dentro das igrejas?
E eles não conseguem avançar, e eles não conseguem, eles têm as promessas de Deus, porque Israel tinha as promessas de Deus de 470 anos atrás. Israel tinha as promessas de Deus, aliás, de 430, né? Porque 40 eles passaram no deserto, no tempo de Moisés. Eles tinham a promessa de conquistar aquela terra. Deus havia prometido. Como você pode pegar nas Escrituras e verificar as promessas de Deus para a sua vida, e você pegar e ler, e está aí nas Escrituras, elas comprovam que Jesus prometeu isso, que Jesus fez isso por você. E alguns chegam e dizem assim: mas pastor, se Jesus fez isso, por que então que eu não tenho isso? Por que então eu não recebo aquilo? Por que então eu não consigo vencer aqui? Primeira coisa, Israel tinha a promessa de Deus de conquistar a terra de Canaã. Só que se você, por exemplo, acredita que Jesus cura pela fé, liberta, se você acredita que Jesus prospera, se você acredita que Jesus transforma, que Jesus muda a sua família, que Jesus muda a sua vida, então faça uma coisa. Eu vejo, por exemplo, o pessoal que tem uns slogans aí que eles dizem assim: quer emagrecer? É uma pergunta. Aí embaixo eles colocam assim: como? Eu acho aquilo interessantíssimo, sabe? Porque muita gente quer emagrecer. E sabe como é que as pessoas querem emagrecer? Me dá um remédio que eu tome, e aí amanhã eu já acordo seco. É como muita gente deseja vencer. Mas o que você tem feito para vencer? Muito doente, todo doente ele quer ser curado. Mas como que ele quer ser curado? Às vezes ele quer ser curado com uma reza, ele quer ser curado com uma raiz, ele quer ser curado com um chá, ele quer ser curado com uma oração, ele quer ser curado com diversos tipos de coisas. Mas o que Deus preparou para te levar àquela conquista? Como é que Deus sabe a fórmula, Deus sabe como fazer. Como é que Deus vai trabalhar? Porque se você pegar, Jesus curou um cego chamado Bartimeu. Esse cego, ele só colocou as mãos nos seus olhos e disse: seja feito conforme sua fé. E Jesus curou um outro cego, que a Bíblia diz em João capítulo de número 9, que Jesus não disse para ele que era daquela forma. Jesus fez lodo no chão com a sua saliva, passou nos olhos do cego e disse: vai até o tanque de Siloé, que significa o enviado, e lava-te. Em outra oportunidade, Jesus pegou um cego, fez uma oração e disse para ele: e agora como é que você vê? Ele disse assim: eu vejo os homens como árvores. Ele disse: então deixa eu orar novamente. E Jesus tornou a orar nele outra vez. E quando Jesus orou, os olhos dele ficou perfeito. Você pega 3 casos, nenhum foi a mesma coisa. Mas nós, por exemplo, como tem aí enxurrada, se você quiser ir nas livrarias, você vai ver livros de autoajuda. Todo mundo falando a mesma coisa e ganhando dinheiro nas costas de tolo. Porque se aquilo funcionasse, o mundo estaria uma maravilha, meu filho. Se aquilo ali funcionasse para todo mundo, aquilo ali funcionou para quem escreveu. A pessoa descobriu aquilo ali e seguiu e conseguiu. E ela passa aquilo para os outros e as pessoas tentam copiar aquilo ali, tentam fazer aquilo ali, mas aquilo não funciona. É mais ou menos assim que eu costumo dizer. Deus deu para Paulo uma maneira de pregar o evangelho e Paulo alcançou o êxito com aquilo. Deus deu para Pedro e Pedro alcançou o êxito com aquilo. Deus deu para João e João alcançou o êxito para aquilo. Deus deu para o missionário Soares uma maneira de falar, você vê que ele tem um jeito dele. E ele conseguiu êxito nisso. Agora eu vou copiar eles? Eu posso imitar. Só não vou ter o alcance que eles tiveram.
Por quê? Por cada um Deus usa de uma maneira diferente como Ele quer. Não é eu pegar uma cópia, pegar uma xerox e dizer assim, eu vou fazer assim. Aqui nós vemos em Josué justamente isso. Por quê? Porque a Bíblia mostra que Deus mandou. É diferente, por exemplo, quando Deus te manda fazer algo, do que você fazer algo e pedir a Deus para colocar a bênção sobre o que você está fazendo. É o que a maioria das pessoas faz. Eles vão lá e fazem as coisas e aí diz, pastor, ore por mim para que tudo dê certo. Pastor, coloca aqui a bênção. Pastor, vai lá em casa. Pastor, leva um óleo. Pastor, faz uma unção. Pastor, faz uma visita. Pastor, venha comigo. E o pastor vai e não acontece coisa nenhuma. Deus mandou. O que você está fazendo, Deus mandou você fazer? Ou você está fazendo algo que você acha que vai dar certo, que vai resolver o seu problema? Talvez Moisés achasse que o cajado fosse a solução de todos os problemas de Israel. Mas o último problema, Deus não usou o cajado para poder resolver. O último cajado foi resolvido de uma forma o último problema foi resolvido de uma forma completamente diferente. Deus manda Josué pegar os sacerdotes, 12, e esses sacerdotes entraram no rio, ainda com as águas dando no seu corpo, e eles entraram com a arca do Senhor dentro, nos seus ombros. A palavra de Deus estava dentro daquela arca, ou em outras palavras, Deus estava naquela arca, e quando Deus foi à frente, e quando Deus estiver à frente de qualquer empreendimento, de qualquer missão, de qualquer tarefa, quando Deus estiver à frente de qualquer causa, Ele dá conta de solucionar ela. Se Deus não estiver à frente, Ele não tem como abrir os seus, nem os meus, nem o caminho de ninguém. Às vezes muitas pessoas precisam aprender um pouco com Josué sobre conquista. Josué fez algo que Moisés não conseguiu fazer. Porque Moisés não chegou diante de Deus para saber como resolver a questão da abertura do Jordão para que o povo passasse. Mas Josué vai lá e quando Josué chega, Deus manda ele pegar os sacerdotes e entrar no rio. E de cada pé, onde aqueles sacerdotes colocaram os seus pés, ali era para eles pegarem uma pedra e colocar sobre os seus ombros e carregar durante o dia inteiro. E no final do dia, onde eles fossem passar a noite, ali eles iriam colocar aquelas pedras. E geralmente o que as pessoas faziam com pedras? A Bíblia mostra que Elias, lá no Monte Carmelo, tinha um altar do Senhor e ele estava quebrado. E lá tinha essas pedras. O que eles fizeram com essas pedras? Um altar. E eles fizeram esse altar no meio do deserto. Passando pelo Jordão, no caminho de um dia, eles pegam e fazem aquele altar num local aonde qualquer jovem, adolescente, criança logo iria perceber como é que aquelas pedras foram parar naquele lugar. E aquelas crianças logo indagariam aos seus pais, o que aconteceu para que estas pedras viessem parar aqui? O que quer dizer isso? Por que dessas pedras aqui, 12 pedras só? Por que não é 50? Por que não é 5? Por que não é 3? Mas 12 pedras num lugar ermo, num lugar totalmente sem nexo algum. Por que essas pedras estão aqui? Aquilo era para chamar a atenção. Aquilo era para ser um memorial. É como mais ou menos assim. Deus resolveu cada pepino na nossa vida e o que nós fizemos para nunca esquecer aquela bênção que Ele nos deu. Porque tem gente que esquece. Eu converso com pastores que eu trabalhei há 15, 17 anos e às vezes eles dizem assim, eu não me lembro disso não, Carlos. A gente esquece do que Deus faz. A gente só não esquece quando a gente está à beira da morte de pedir a solução, mas a gente esquece depois que Ele faz as soluções para nós. Deus então manda que eles peguem daquelas pedras de dentro do Rio Jordão e façam um altar fora do Jordão.
E todas as pessoas que procurassem indagar sobre aquelas pedras, era para dizer: o Senhor entrou na nossa frente, abriu o Jordão e nós passamos a pés secos para conquistar a terra de Canaã. Então, em outras palavras, o último obstáculo, Deus passou adiante e abriu. Nós permitimos que Deus viesse à nossa frente e abrisse essas águas para nós passarmos e conquistar as suas promessas. Pois bem, mas ao mesmo tempo que eles levaram as pedras para fora, diz a Bíblia que Josué mandou também pegar 12 pedras e levantar 12 pedras dentro do rio. E diz a Bíblia que essas pedras estão lá até o dia de hoje, quando foi escrito o livro aqui de Josué. E acredito eu que até hoje, de fato, essas pedras estejam também lá no Rio Jordão. Elas nunca foram tiradas de lá. Porque imagine bem, o que ninguém entendeu que Josué queria fazer, era que o altar lá fora, o memorial lá fora, para que as pessoas pudessem conhecer e as pessoas pudessem ver, tudo bem, mas quem é que veria aquelas pedras dentro do Jordão quando as águas voltassem a correr? Quem é que iria enxergar aquilo ali? Ninguém ia ver. Para que fazer aquilo dentro da água se ninguém ia estar vendo e ninguém ia saber que foi algo feito ali dentro daquele rio? Isso é bem prático. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes, tem muitas pessoas que elas fazem as seguintes orações: meu Deus, o Senhor tem que fazer esse milagre na minha vida. Me dá essa casa própria, Senhor, para que toda a minha família saiba que o Senhor faz milagre, que o Senhor é bom, que o Senhor foi quem deu. Amém. Você quer algo para mostrar para os outros, para que os outros vejam a grandeza de Deus. Ok. Você quer que os outros reconheçam o que Deus é para você. Mas você reconhece Deus como grande? Como assim? Deixa eu te explicar. Aquilo que você faz e que ninguém vê, é aquilo que muda a sua vida. O que Jesus mandou a gente fazer que ninguém vê? Ele mandou a gente entrar para dentro do nosso quarto, fechar a nossa porta e orar ao Pai em secreto, e Ele nos revelaria em público. Isso é esconder pedra dentro do rio. Isso é levantar o altar que ninguém está vendo. Isso é sacrificar aquilo que ninguém está vendo que você está sacrificando. É o que essa senhora falou aqui, ó, levantar de madrugada para falar com Deus. Talvez a neta dela não viu ela levantando, mas a neta viu ela, a porta, Deus abrindo a porta para ela lá, onde ela não conseguia entrar. As pessoas não veem o que você faz escondido, mas elas veem o que você recebe por aquilo que você fez escondido. Às vezes as pessoas nunca irão ver as lágrimas que você derramou dos seus olhos, chorando diante de Deus por causa do seu filho drogado, por causa do seu marido que foi embora com outra. As pessoas nunca saberão das lágrimas que você chorou por causa de uma doença, de uma enfermidade que consumia sua alma, que consumia o seu corpo. Elas só saberão das coisas quando elas acontecem contigo e que passam para o lado de fora da tua vida, que é o lado externo. Mas às vezes elas não têm noção do que teve que ser construído no meio do problema, porque o problema de Israel era o Jordão. Mas aonde é que Josué manda construir o altar? No meio.
Em outras palavras, você é capaz, mesmo de passando pelo problema, você é capaz de construir um altar para o Senhor, você é capaz de ficar a sós com Deus, você é capaz de ir diante de Deus para mudar a sua situação, para mudar a sua circunstância, para mudar a sua miséria, para mudar a sua vida, para mudar a sua família, para mudar a sua sorte. Você é capaz de ir diante de Deus e construir um altar e se prostrar no meio do problema, mas confiante em Deus que daquele dia em diante sua vida nunca mais será a mesma. Por quê? Porque muita gente quer mudar de vida, mas ninguém quer fazer altar. Principalmente no meio do problema. Ah, pastor, o que eu ouço de pessoas, eu vou fazer um culto de ação de graças. Ah, é? É, porque eu tive uma grande vitória. Devia estar fazendo culto enquanto ainda estava na derrota. Devia estar fazendo culto, a celebração, a adoração, o louvor, a oração, enquanto o sofrimento estava lá batendo na porta. Josué mostra para nós essa grande lição quando ele manda colocar essas 12 pedras. Isso aqui Deus não mandou ele fazer, não. Deus mandou ele pega, Josué, as pedras e leva lá para fora e faz para mostrar aos outros. Isso aqui foi Josué que mandou fazer. Pessoal, vamos fazer aqui. Vamos fazer no meio do Jordão, porque nunca mais o Jordão vai ser o mesmo. Se você está enjoado, entediado da sua vida, faça um altar para Deus no meio dessa confusão que você vive. Começa a levantar e ir para um lugar sozinho. E parar de reclamar com sua mulher, com seu marido, com seus filhos, com seu vizinho, com sua mãe, com seu pai, e passa a ir com o Senhor Deus diante dele no meio do seu problema e diga para ele: eu preciso que o Senhor mude o curso da minha vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Rio Jordão nunca mais foi o mesmo depois daquele altar feito no meio dele. Aquele rio sempre foi um impedimento para Israel. Há 40 anos atrás, Israel esteve lá, mas não pôde passar. Aquele rio não permitiu. Há quantos anos você está desejando algo? Há quantos anos você está querendo algo na sua vida? Mas tem sempre um impedimento. Pastor, quando não é uma coisa é outra. Quando não é um problema é outro. Ok. Por que você não experimenta colocar Deus na sua frente? Por que você não experimenta deixar Deus passar à sua frente e você fazer um altar no meio do seu problema? Você parar de reclamar, parar de murmurar, você parar de criticar, você parar de culpar os outros do seu problema, da sua dificuldade, da sua limitação, e você começar a fazer algo que mude a sua vida, porque você pega mais ou menos assim. Ainda que aquelas pedras, acredito eu, que eram pedras grandes, até porque elas tinham que ser carregadas no ombro, ela não podia ser carregada na mão, então não era pedra qualquer. A pedra para levar para fora e a pedra usada lá dentro era pedras significantes. Mas se você pega, por exemplo, um rio, por mais que ele seja, você vai ao fundo desse rio e você joga 12 e coloca 12 pedras juntas no mesmo lugar, você vai forçar aquelas águas a mudar o curso. Elas não vão passar mais por onde elas sempre passaram. Elas vão ter que passar ou por meio ou aos arredores. Mas ela não vai correr livremente mais daquela maneira. Assim, naquele lugar onde estava aquele altar a Deus no meio do Jordão, ele nunca mais correu como corria antes. Aquelas pedras barravam as águas. Aquelas pedras forçosamente faziam as águas passarem pelos lados. A mesma coisa que eu estou lhe falando hoje aqui. Faça o altar se você quer mudar a sua vida. Porque você vai forçar aquilo que tem sempre passado pela sua vida passar por fora. Vai passar do outro lado. Vai passar por cima. Pode passar por baixo, mas não passa mais aonde sempre passou na sua vida. A mudança nesse rio, ela é percebida com o decorrer dos tempos. Aquilo que era o impedimento passou a ser bênção para Israel. Por quê? Porque alguns tempos mais tarde, a Bíblia fala do profeta Elias. Esse rio que nunca tinha se abrido, esse rio que nunca tinha deixado e nunca tinha permitido Israel passar.
esse rio teve que se abrir diante do altar. O altar, irmão, é onde a unção de Deus se manifesta, onde a presença de Deus age, onde Deus opera. É no altar. O altar é a minha vida, é o seu coração, é o meu coração, quando a gente prepara ele para Deus. Então, quando Elias estava à beira do Jordão, a Bíblia diz que Elias pegou a sua capa. A capa de Elias é como se fosse um paletó que nós usamos, né? Aquela capa, claro que o paletó não representa que eu seja pregador, porque não é só pregador que usa, mas aquela capa, espécie do tipo de Elias, só profeta usava. Ela diferenciava das demais capas. Capa todos os homens usavam. Né? Senão, se você pegar, todo mundo usa paletó e pastor, não é bem por aí. Mas diz uma vez que um camarada, ele estava na bruxaria, na feitiçaria, e ele queria sair fora. E aí ele pegou e foi para uma igreja, né? Só que ele também era advogado. Aí ele chegou lá na igreja, sentou, ele estava todo arrumadinho, tal, paletó, sentou lá na frente com a maletinha dele assim na mão. E aí naquela igreja o pessoal gostava de dar oportunidade. Vamos dar oportunidade hoje para o irmão dar uma palavra para nós? Aí nós vamos chamar aqui. Aí quem quer chamar? O irmão bonitinho, de paletó e gravata. E o que o irmãozinho era? Feiticeiro e bruxo. Quando falaram com ele assim, só pode dar uma palavra para nós? Ele falou, moço, eu não tenho palavra nenhuma para dar, não. Eu vim aqui para ouvir. A única coisa que eu sei é feitiçaria, bruxa. Ah, não, então deixa que nós vamos falar. Então, vai que esse negócio, eu estou dando um exemplo que a capa é o paletó, mas nem todo mundo que está de paletó tem palavra de Deus para falar. Mas Elias tirou sua capa, e quando ele pega a sua capa, ele vai lá no rio e passa ela sobre as águas. E na hora que ele passa ela sobre as águas, ele não precisou falar nada, ele não precisou fazer nada. Sabe o que aconteceu? As águas se abriram. Aí Eliseu viu Elias fazendo aquilo. E quando Eliseu entrou no lugar de Elias, o que ele pega? Ele pega a capa de Elias e chega lá nas águas e diz assim: aonde está o Deus de Elias? As águas abriram e ele passou a pé seco. Eliseu estava meio enjoado, eu não quero molhar meus pés. De repente estava com a sandália nova, né, irmão? Eu não quero pisar na lama. Aí passa de preferência nas pedras para não pisar, né? Para não molhar. E ali ele passa aos pés secos. Aí um dia o general Sírio Naamã chega na casa de Eliseu, ele queria uma oração, ele queria uma imposição de mãos, ele queria mudar a sua vida, ele queria ser curado, porque a doença dele não tinha cura. E sabe o que Eliseu mandou ele fazer? Jordão. Aquilo ali tem algo que não tem em outro lugar. Mas lá tem. Vá ao Jordão e mergulha 7 vezes. E aquelas águas sabiam que a obrigação delas, anteriormente, quando não obedecia e não se submetia e não se fazia a vontade de Deus, aquelas águas sabiam que tinham que purificar Naamã. Tempos mais tarde aparece João Batista pregando o evangelho, e aonde que João Batista vai para poder jogar o pecado e trazer as pessoas a uma nova vida com Deus? Jordão. Tempos mais tarde aparece quem lá para poder ser batizado também naquelas águas? O Filho do Deus vivo. Aquilo que antes era empecilho, aquilo que antes era maldição, virou bênção. Hoje o que é empecilho e que é maldição na sua vida vai virar bênção. Construa um altar no meio desse problema e busque a Deus e se apegue com Deus, e Deus vai mudar a sua vida. E esse problema que não obedece, pastor, eu já orei, já expulsei, já fiz corrente, já fiz campanha, já passei óleo, já joguei sal, já botei farinha rosa, já coloquei de tudo e nada mudou. Coloque um altar para o Senhor no meio desse problema e comece a glorificar a Deus, e comece a levantar e a buscar a Deus numa hora que ninguém vê. Entra sozinho. Aquelas pedras eram para que ninguém visse, mas era para que aquele problema soubesse que a partir daquele momento Deus estava no meio daquilo que sempre foi impedimento para o seu povo. E aquilo que sempre foi impedimento iria virar a maior bênção para o povo de Deus, que foi o que virou o Rio Jordão.
Então, minha senhora, meu senhor, a lição é: não se preocupe com a parte de fora, as pessoas verão. Mas faça o altar aonde ninguém vê. Construa ele. Pegue as pedras. Mas quando melhorar, né, pastor? Não, no meio do problema. Foi lá no meio do Jordão que Josué colocou as pedras. É no meio da dificuldade, é no meio da luta, é no meio da dor, é no meio do problema. Ore, busque, se derrame, se consagre, se entregue a Deus. Por quê? Porque Deus vai mudar o seu problema em solução. Deus vai mudar isso. Pastor, não tem jeito, eu ouro, já fiz de tudo. Não, põe Deus à sua frente. Essa é a maior prova de que Josué, Deus estava à frente dele. E quando Deus está à nossa frente, não tem caminho que Ele não abre, não tenha problema que Ele não dê solução. Ele soluciona todas as coisas. Olha para o seu vizinho e pergunte a ele assim: o que você veio fazer aqui hoje, irmão? Alguns te disseram: eu vim dormir, porque em casa eu não durmo. O apóstolo Paulo, ele diz: examinai a vós mesmos, e depois comei e bebei. Não é para você se examinar, se sentir culpado ou condenado. É para você se tornar digno daquilo que o Senhor fez por você. Porque diz a Bíblia Sagrada que Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morreu ao seu tempo por nós, sendo nós ainda pecadores. Meu Pai, que nesta manhã o Senhor prepare o nosso coração. Que nesta manhã, meu Deus, o Senhor nos dê a condição de comer do pão da vida e beber, meu Pai, do cálice da nova e da eterna aliança que foi derramado por todos nós. E que Tu dissestes fazer isto em memória de mim. Senhor, esse monumento, esse memorial, ele tem que ser visível. E todos precisam ver. Por isso o Senhor diz que não se pode pegar uma luz e colocá-la debaixo da cama, mas uma lâmpada é colocada no velador para iluminar toda a casa. Senhor Deus, que seja este homem, esta mulher, a luz de sua casa. Que o Senhor consagre este cálice no dia de hoje, para que esta luz esteja sempre acesa. Que o Senhor mexa, meu Pai, nos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções. Que o Senhor desperte os corações no dia de hoje. E que o Senhor faça desse homem e desta mulher um brilho. Que estas pessoas sejam lavadas, purificadas, perdoadas. Todos nós, Senhor, em nome de Jesus nós oramos e Te pedimos. Não somos dignos por nós mesmos, mas o Senhor nos mandou comer e nos mandou beber, porque o Teu corpo verdadeiramente é comida, e o Teu sangue verdadeiramente é bebida. E o Senhor diz que aquele que do Senhor se alimenta, para o Senhor viverá. Senhor Jesus, que haja uma mudança. Senhor Jesus, que haja uma transformação, meu Deus. Que o nosso coração, Senhor, se entregue, que a nossa alma se derrame. E que o nosso coração seja transformado pelo Senhor no dia de hoje. Abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Diga comigo: meu Deus,
me ajude a preparar o meu coração e receber do Senhor o que lá na cruz do Calvário o Senhor veio trazer: o perdão dos meus pecados, a salvação da minha alma e a esperança para ser uma nova criatura. E segundo o Senhor, é criado em verdadeira justiça e em santidade. Que nesta manhã o Senhor perdoe os meus pecados, as minhas iniquidades, e me permita participar da verdadeira comida e da verdadeira bebida que o Senhor veio trazer, em nome de Jesus. Amém. Sente aí no seu lugar, você vai receber, vai passar aí. Segure em nome do Senhor Jesus na sua mão, e depois nós vamos participar juntos, porque a vida que nós vamos viver agora é outra vida. Em nome de Jesus. Quando eu te conheci, Jesus, meu caminho brilhou, e agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte Para a vida. para a vida. E a vida que eu vou viver agora. E a vida que eu vou viver agora É para um motivo bem maior que o meu. É para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, O poder do amor, da ressurreição. da ressurreição. E aquela velha cruz está vazia agora. E aquela velha cruz Foi lá cravado os nossos está pecados, vazia nossas agora. doenças, nossas dores. Oh, a sua bênção está na sua mão. E a vida que eu vou viver agora É para um motivo bem maior que o meu. É para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, O poder do amor, da ressurreição. da ressurreição. E aquela velha cruz está vazia agora. E aquela velha cruz está vazia agora. E a vida, Quando eu te conheci, Jesus, meu caminho brilhou, e agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do seu sangue. se você crer e diz, faça isso em memória de mim. Nunca libertou esqueça. da morte. E se é o Senhor quem perdoa os Para a nossos vida. pecados e sara todas as nossas enfermidades, E disse a Davi. vida que eu Minha vou alma, não se viver esqueça agora de nenhum de seus benefícios. É Ele quem é para um perdoa. motivo bem maior que o meu. Recebe a força de Deus. O poder do amor, Recebe a sua saúde, a sua Da cura, a sua libertação em suas mãos. e aquela velha cruz Esse é o pão da vida. está vazia agora. Esse é o cálice da sua vitória. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição. E aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora. E a vida que eu... Ah, é para você viver uma vida diferente.
Você vai ter que vencer, você vai ter que ir adiante. Chega da mesmice. Chega de ouvir promessas e não tomar posse delas. O poder do amor, da ressurreição. E aquela velha cruz. E aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu vou viver é para um motivo bem maior que o meu. é para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, o poder do amor, da ressurreição. Da ressurreição. E aquela velha cruz. E aquela velha cruz está vazia agora. Quando eu te conheci, Jesus, quando eu te conheci, o meu caminho brilhou. Meu caminho brilhou. E agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue. Ele é a nossa que vitória. Me libertou da morte para a vida. Para a vida. E a vida que eu vou viver, profetiza isso. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição. E aquela velha cruz. E aquela velha cruz está vazia agora. Declara, igreja, e a vida que eu vou viver é a vida que Cristo veio te trazer, que está neste pão, que está neste cálice. Agora é vida de conquistas e de vitórias, é de saúde, é para de um paz. motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição. A ressurreição. E aquela velha cruz está vazia agora. E aquela velha cruz está vazia agora. Ficou faltando alguém receber o cálice ou o pão? Aqui no meio, aqui, ó. Por favor. O que falta aí, irmão? O pão. Falta para mais alguém? Só ela aqui mesmo. Amém. Aleluia. O que você não vencia, pede ao Senhor força, porque Ele teve forças para passar por nós na cruz do Calvário toda dor, todo sofrimento, todo desprezo, todo cansaço, limitações físicas que Ele teve, o sangue que Ele perdeu, mas Ele teve força de ir até o fim. Que essa seja a força que o Senhor Deus lhe dê. Assim como aqueles sacerdotes tiveram forças para ficar parados no meio do Jordão, até que todo Israel passasse. Eles estavam segurando a arca das promessas nos seus ombros. Aleluia. Que você tenha força até que o seu marido se torne um verdadeiro homem de Deus. Mãe, que você tenha forças até que o seu filho se torne um homem santo. Alamayo manai, o kamanai alá, manaiole maiá. Que você tenha força, meu amigo, para você sair do fundo do poço aonde você está. Que o Senhor te levante como levantou Israel para a conquista. Aleluia. Que você nunca desista, porque tu serves a um Deus fiel. Oh, glórias a Deus.
Glórias e glórias e glórias. Põe nesse pão essa força, Senhor. A força que o Senhor teve para várias vezes o Senhor caiu, mas o Senhor levantou e continuou andando, carregando aquela cruz pesada dos nossos fracassos, das nossas doenças, das nossas dores, dos nossos pecados, das nossas maldições que pesavam tanto. Não era aquele madeiro que estava pesado, mas os nossos pecados é que pesavam os seus ombros. Oh, mas o Senhor teve forças para ir até o fim, porque o Senhor diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Senhor, nós temos pessoas aqui pensando em desistir. Nós temos pessoas aqui pensando em abandonar a fé, porque, meu Deus, elas têm sofrido tanto, e elas não têm mais forças para lutar, não têm mais forças para resistir. Mas Tu és a nossa força, Senhor. Tu és a nossa fortaleza. Tu és o nosso libertador. Coloca essa força neste pão, meu Deus. A força para essa pessoa deixar as drogas. A força, meu Deus, para ela deixar a prostituição. A força para ela sair da miséria. Pede, minha irmã. Pede, meu irmão. Jesus diz: tudo que pedirdes ao Pai no meu nome eu farei. Pede a força que você precisa para vencer. Pede a força que você precisa para vencer. Você que não tem mais forças para lutar, pede para Ele: me ajude. Pelo menos pede. Por favor, peça, peça. Abra a sua boca e peça a Deus. Jesus está aqui para ouvir, ainda que seja o gemido de tua alma. Ele tem te escutado gemer. Oh, meu Pai. Oh, meu Deus. Cessa esse gemido. Ah, Senhor, porque estamos em circunstâncias como estava Israel nos tempos de Ezequias, quando ele mandou dizer para o profeta Isaías: ore por nós, porque nós estamos como aquela mulher que está para dar à luz, mas não tem forças. Senhor, é por esta pessoa que eu levo a minha oração a Ti. Pai, em nome de Jesus, olha para este homem, olha para essa alma triste, fracassada. Olha para essa pessoa que já pensou até no suicídio, meu Deus. Olha para essa pessoa que não tem mais um sorriso nos lábios, Pai. Escuta o gemido, Pai. Escute a dor, Pai, do Teu povo, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Ai, ó Manaias. Oh, Espírito Santo, ajude. Oh, Espírito Santo, que esse não seja o pão de todas as outras vezes que comemos, mas que a alegria volte, Senhor. Que a paz volte, que a força volte. Abençoa, meu Pai. Abençoa, Senhor, para que aquele que não consegue mais lutar, que não consegue mais resistir, aquele que está sendo consumido, meu Deus, pela miséria, aquele que está sendo consumido pelo câncer, aquele que está sendo consumido pelas doenças, meu Deus. Ah, Senhor, aquele que está sendo consumido pelas entidades malignas, pelos espíritos satânicos, meu Deus, que está matando essa vida. Coloque a força, meu Deus, para essa pessoa levantar, para ela continuar a caminhada, como Elias desistiu e estava no deserto desejando a morte. Senhor, eu sei que tem pessoas aqui que gostaria que essa noite não tivesse acabado, que ela não tivesse acordado para ver tudo de novo se repetir. Mas nós te pedimos, Senhor, abençoe este pão, meu Deus, e dá força para o teu povo para vencer, no nome do Senhor Jesus. Como agora, e recebe a força de Deus como recebeu Elias lá no deserto, que queria que Deus tirasse a sua vida. Deus não quer te tirar a sua vida, o diabo é que quer tirá-la. Deus quer te abençoar. Deus quer te dar forças para você vencer.
Aleluia, aleluia, aleluia. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. É para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. Ela é o símbolo da sua vitória. Ela é o memorial de todo filho de Deus. A cruz vazia. O Cristo está vivo e Ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou para te trazer a vitória. E essa vitória que hoje está nas suas mãos, através deste cálice que você bebe, porque Ele disse: todas as vezes que comerdes e todas as vezes que beberdes, lembrais a minha morte. Lembre que eu morri em seu lugar. Lembre que eu paguei pelos seus pecados. Lembre-se que eu apaguei as suas iniquidades. Lembre que eu te dei a vitória e eu te fiz filho de Deus. Aleluia, aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, consagra este cálice, abençoa ele, que ele seja o cálice, meu Deus, da vitória, e que ele seja o remédio, Jesus, o remédio para o doente. Se você tem qualquer doença, seja ela física, emocional ou espiritual, você que tem problemas de enxaquecas, você que tem um problema no coração, nos pulmões, no fígado, no baço, no rins, no pâncreas, você que tem um problema na coluna, você que tem um problema nos nervos, no sistema nervoso, na pressão arterial, você que toma remédios, pede para Jesus o remédio nesse cálice, porque Ele diz que o sangue é vida. Pede Ele para colocar essa essência aí, que o seu remédio não faz. Em nome de Jesus, pede. Pede isso para Ele, minha irmã. Até agora nada pedistes. Pedistes e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Se você não está feliz com o que você tem passado e você tem vivido, pede para Ele o que vai te trazer alegria. Porque esse cálice é a garantia da sua vitória. Que assim seja ungido, Jesus, com a resposta, com o pedido que esta mulher, esse jovem, este homem te faz. Senhor, em nome de Jesus, coloque a bênção, dê a vitória. Nós te pedimos isto no nome do Senhor Jesus. Pode beber o remédio do céu. Pode levantar as suas mãos para Deus e declarar que você é livre. Você está liberto, você está sarado, você está curado, você está abençoado. Aleluia. Seja livre. Estás livre dos teus males que te atormentavam. Eu sou livre. Declara isso com toda a sua alma. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Digam graças a Deus.